Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar num livro bíblico que, olha, muita gente acha bem complexo, talvez até um pouco intimidador, o livro de Levítico. Exato. Um desafio para muita gente. Nós estamos usando aqui alguns trechos de Levítico, Manual da Vida Santa, um material que tenta, assim, jogar uma luz sobre esse texto. E, sabe, à primeira vista, Levítico pode parecer só um monte de leis, rituais antigos, meio distantes, Sim, pode parecer isso mesmo. mas a nossa fonte defende que ele é, na verdade, uma ponte, uma peça-chave ali na história do Antigo Testamento. Fundamental, né? Então, qual que é a nossa missão aqui hoje? É ir fundo nas ideias centrais de Levítico, seguindo o que a nossa fonte apresenta. A gente quer entender o que significa, de verdade, santidade naquele contexto. Decifrar o porquê daqueles rituais todos, porque eram tão importantes para o povo de Israel. Basicamente, a gente vai seguir o caminho que o próprio livro parece propor, né? Como é que se preparava o ambiente para se aproximar de Deus, quem cuidava disso e como essa dinâmica toda funcionava no dia a dia. Ok, vamos tentar desvendar isso. Exatamente. Essa leitura que a gente está usando coloca o livro quase como um manual mesmo, um guia bem detalhado, mostrando como o povo de Israel deveria viver para poder se relacionar com um Deus que é santo. Essa é a característica principal. Certo. E a estrutura que a gente vai seguir é a do próprio livro, basicamente. Começa com as leis dos sacrifícios, aí passa para a função dos sacerdotes e depois, o que é crucial, mergulha nas leis de santidade que definiam a vida diária do povo. Perfeito. E o conceito que, assim, tá martelando o tempo todo, a ideia central mesmo é a santidade. O material que a gente analisou deixa isso muito, muito claro. Deus é santo. Ponto. É a premissa básica. E para o povo de Israel, ter qualquer tipo de proximidade, de relacionamento com ele, precisava buscar essa mesma santidade. Mas não é só uma ideia na cabeça, né? Não é abstrato. De jeito nenhum. E isso é o fascinante, né? A nossa fonte enfatiza muito isso. Essa santidade não era só, tipo assim, uma devoção interna, um sentimento. Tinha que ser concreta. Como assim? Tinha que se manifestar em tudo, em todos os aspectos da vida, da comunidade e do indivíduo. Era um jeito de viver completo, sabe? Que buscava diferenciar Israel dos povos vizinhos. Ah, interessante. Funcionava como um espelho, um reflexo do próprio caráter de Deus. O mais surpreendente aqui, segundo a fonte, não é só dizer Deus é santo, mas como Levítico pega essa ideia e transforma numa espécie de DNA da comunidade. Um DNA? Não era um sentimento vago, era um código prático mesmo, que moldava tudo, o que comer, como resolver briga, criava uma identidade social totalmente diferente, radicalmente diferente. E essa exigência toda está resumida naquele versículo-chave que a fonte destaca, né? Levítico 19:2. Sede santos porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Parece que é isso que guia tudo. Sem dúvida. Esse versículo é tipo a tese central. O resto do livro vai explicando isso em aplicações práticas. É a base de todo o sistema de leis e rituais. Ok, então, começando por essa estrutura que você mencionou, a primeira parte grande do livro, capítulos 1 a 7, detalha os tipos de sacrifícios. A fonte lista vários. Sim, são vários mesmo. A oferta queimada, que é o holocausto, né? Oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, pela culpa. Cada uma, pelo que eu entendi, com um propósito bem claro. Exato. Podia ser para expiação, para purificação, para comunhão, para agradecer. E o que me chama atenção, lendo a análise da fonte, é pensar na psicologia por trás disso. Parece que cada tipo de oferta respondia a uma necessidade humana, né? Culpa, gratidão, desejo de estar perto. Exatamente. E não eram só atos mecânicos, sabe? Esses rituais comunicavam verdades espirituais muito profundas, mas de um jeito concreto, tangível. Concreto como? Olha, falando da oferta pelo pecado, por exemplo, a fonte não destaca só o ato em si, mas a simbologia poderosa do sangue como agente purificador. Era uma imagem visual, até visceral, de que errar,
transgredir tinha um custo real. Quebrava a relação com o sagrado. Isso. E exigia uma reparação específica, um ato concreto para restaurar essa relação. Isso dá uma dimensão muito mais profunda do que só uma lista de rituais, né? Com certeza. A mensagem implícita, como a nossa fonte aponta, era clara. O pecado tem consequências sérias. E a purificação é indispensável para se aproximar de Deus. Então, isso já estabelece a necessidade de ter alguém para mediar e a necessidade da expiação. Conceitos que, como o material ressalta, vão aparecer na Bíblia inteira depois. Precisamente. Levítico lança as bases para a gente entender essa dinâmica. Pecado, sacrifício, reconciliação. Ele introduz um vocabulário, uma gramática ritual que vai ser fundamental para os desenvolvimentos teológicos depois, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Entendi. Aí, seguindo a jornada do livro, depois de mostrar como lidar com o pecado pelos sacrifícios, o foco muda para quem administrava tudo isso, os sacerdotes, capítulos 8 a 10. Isso. Ali detalha a consagração de Arão e dos filhos dele, estabelecendo a linhagem sacerdotal. Eles eram os mediadores escolhidos, as pontes humanas entre Deus e o povo. Era uma ponte. Sim, e essa parte não fala só da nomeação deles. Ela também reforça, e de um jeito bem dramático, a importância de seguir as instruções de Deus com, assim, extremo cuidado. Reverência total. Ah, tem aquela história difícil, né? Tem. O exemplo de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que a fonte cita, é muito forte nesse sentido. Eles foram punidos, e severamente, por oferecerem fogo estranho. Fogo estranho? O que seria isso exatamente? A fonte explica? Parece um termo meio misterioso. É uma boa pergunta. O material que a gente está usando sugere que fogo estranho provavelmente era um fogo não autorizado, talvez de uma fonte que não era sagrada ou que o ato em si foi feito de um jeito desobediente, fora do protocolo que Deus tinha estabelecido. Entendi. Mas, seja qual for a interpretação exata, o ponto central que a fonte destaca é a consequência, imediata e fatal, da desobediência no contexto da adoração. Serve como um aviso muito sério sobre a santidade de Deus e a necessidade absoluta de reverência, de precisão, de obediência ao se aproximar dele e conduzir os rituais. Nossa, então não era só quem fazia o ritual, mas como fazia. Tinha que seguir à risca as regras. Exato. Isso mostra a seriedade do culto. Mostra que a relação com o divino não era de qualquer jeito, mas dentro de uma ordem estabelecida. E isso levanta uma questão importante que a fonte explora meio que nas entrelinhas. Qual questão? Aquela tensão que sempre existe, né, entre a liberdade individual na religião e a necessidade de estrutura, de forma, na prática da comunidade. Levítico claramente pende para o lado da importância da estrutura e da obediência às formas prescritas. Era o jeito de preservar a santidade da relação com Deus. Faz sentido. Ok, então entendemos os sacrifícios, os sacerdotes, mas como essa ideia de santidade, que era tão central ali no tabernáculo, chegava na vida comum do povo, fora dos momentos de culto? É aí que entra a parte mais longa de Levítico, né? Do capítulo 11 até o 27. Sim, essa é a parte onde o conceito de santidade, se espalha mesmo, entra no tecido social. Se as primeiras partes focam em como restaurar a relação com Deus, essa parte foca em como viver essa relação no dia a dia de forma contínua, prática. E é bem abrangente mesmo. O material que a gente tem menciona leis sobre pureza e impureza. Por exemplo, as regras sobre animais. Quais podiam comer, quais não podiam. As leis alimentares famosas. Isso. A fonte explica que o objetivo não era só dietético, claro, mas simbólico. Era para diferenciar Israel dos outros povos e ensinar sobre pureza, sobre fazer distinções que refletissem a separação entre o que era santo e o que era profano. Correto. E tinha também instruções bem detalhadas sobre como lidar com doenças de pele, que muitas vezes eram vistas não só como problema médico, mas ritual também. Exigiam purificação. Certo. E ainda leis sobre impurezas do corpo, né? Ligadas a fluxos, ao parto, ao contato com quem morria. Tudo isso, segundo a interpretação que a gente está vendo, era para criar uma consciência constante sobre vida, morte, pureza.
e sobre a necessidade de se restaurar para participar da vida da comunidade e do culto. Não era sobre higiene como a gente pensa hoje, então. Não no sentido moderno. Era sobre categorias rituais que ensinavam sobre a ordem e a santidade de Deus. Sem dúvida alguma. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. E não era para fazer expiação por uma pessoa só, Era por todo mundo. por toda a nação, pelos pecados de toda a nação. O ritual envolvia 2 bodes. Um era sacrificado como oferta pelo pecado, e o outro, o famoso bode expiatório. Ah, o bode expiatório. Esse mesmo. Os pecados da nação eram simbolicamente colocados nele, e ele era enviado para o deserto, um símbolo fortíssimo de remoção da culpa, de perdão coletivo. Era essencial para manter a aliança entre Deus e o povo. Poderoso mesmo. E aí, avançando mais, a gente chega no que os estudiosos chamam de Código de Santidade, que fica ali entre os capítulos 17 e 27, mais ou menos. Aqui a coisa parece que se amplia ainda mais, é isso? Sim, o Código de Santidade é fascinante, porque ele conecta de forma muito explícita a santidade do ritual com a ética social, com a moral. Se antes as leis de pureza pareciam mais focadas no indivíduo e no ritual, aqui a gente vê mandamentos que regem as relações entre as pessoas e a própria estrutura da sociedade. O material que a gente tem menciona leis contra a idolatria, regras sobre casamento, sexualidade, proibições de práticas de outros povos, mas também muitas leis sobre justiça social, certo? Exatamente. E é aqui que a visão de Levítico sobre santidade se mostra incrivelmente prática, abrangente. A fonte aponta para mandamentos sobre ser honesto nos negócios, sobre não explorar o trabalhador, Sobre deixar uma parte da colheita para os pobres, para os estrangeiros. Sobre amar o próximo como a si mesmo, uma frase que se torna central em tantas éticas depois, né? Verdade. Tem leis sobre tratar bem o estrangeiro que morava ali, lembrando que os israelitas tinham sido estrangeiros no Egito. Tem instruções sobre guardar as festas anuais, o ano sabático. O descanso da terra a cada 7 anos. Isso. E o ano do jubileu, a cada 50 anos, que envolvia libertar escravos e devolver terras para as famílias originais. Uma visão bem radical de justiça social e descanso. Então, de jeito nenhum, eram só regras aleatórias sobre o que fazer ou não fazer no templo, né? De forma alguma. Se a gente junta tudo isso, olhando para o quadro geral que a fonte apresenta, a gente percebe que essas leis formam um sistema, coeso e intencional. O objetivo era moldar uma comunidade radicalmente diferente. Diferente em quê? Na devoção a Deus, sim, mas também na ética, no jeito de se relacionar com o próximo e até com a terra. O interessante, e que a fonte sublinha bem, é essa mistura. Essa inseparabilidade entre o ritual e o ético, entre adorar e fazer justiça social. Tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Exato, o guarda-chuva da santidade, que tinha que permear cada detalhe da vida. Não tinha essa separação que talvez a gente faça hoje entre sagrado e secular. A santidade era para ser vivida em casa, no campo, no mercado, tanto quanto no tabernáculo. Tá, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que fica, afinal? A mensagem principal que sai dessa análise de Levítico, com base na nossa fonte, é que ele funciona mesmo como um manual para a vida santa. É uma boa definição. Ele mostra que a fé, naquele contexto, não era só para momentos específicos de culto. Era um chamado para que cada pedacinho da vida individual e da comunidade refletisse o caráter santo de Deus. Perfeitamente colocado. E, olha, embora muitas leis cerimoniais e rituais que a gente falou, tipo sacrifícios de animais, as regras de pureza, não se apliquem literalmente hoje para muitos grupos religiosos. Sim, a fonte menciona a perspectiva cristã sobre isso. Exato, que vê esses rituais como cumpridos em Cristo. Mesmo assim, o livro mantém uma relevância teológica e ética muito profunda. Ele revela aspectos cruciais sobre a natureza de um Deus que é apresentado como santo, justo e que exige retidão. Mostra também a seriedade do pecado, né? Mostra a gravidade com que o pecado é tratado nesse sistema. É visto como algo que quebra a harmonia e precisa de reparação. E também a necessidade de um mediador, de um sacrifício para ter reconciliação, certo? Sim, essa necessidade fundamental de mediação
entre o humano e o divino e a ideia de que a reconciliação exige um sacrifício. São temas poderosos que Levítico introduz ou desenvolve. A fonte conclui argumentando que Levítico funciona como essa ponte essencial na história bíblica maior. Ele conecta a condição humana, a necessidade de salvação, com a provisão de Deus. Ele aponta para conceitos e necessidades que, na perspectiva cristã, que a fonte destaca, vão encontrar sua realização plena e definitiva na figura e na obra de Jesus Cristo. Então ele prepara o terreno, né? Funciona como um elo fundamental, preparando o terreno para se entender melhor depois a relação entre Deus e a humanidade. Uau! Fizemos uma viagem e tanto por Levítico, hein? Desde os detalhes lá dos altares de sacrifício, passando pela função super importante dos sacerdotes, até as regras que moldavam o dia a dia do povo. Foi intenso. Sempre com a santidade como esse fio condutor, luminoso, mas bem exigente também. Uma jornada para entender como um povo antigo foi chamado a viver de um jeito radicalmente diferente, dedicado ao seu Deus. Sim, foi uma exploração densa, mas acho que necessária para a gente captar a visão de mundo que o livro apresenta. E fica talvez uma reflexão final, né? Inspirada justamente por esse jeito como o Levítico conecta cada aspecto da vida com a santidade. Qual reflexão? Mesmo hoje, em contextos culturais, religiosos tão diferentes, como será que os princípios por trás dessas leis antigas, princípios como a busca constante por justiça, a noção forte de responsabilidade pela comunidade, a prática da reverência, do respeito pelo sagrado, Ou até a ideia de uma separação intencional de influências que são vistas como ruins ou desalinhadas com valores centrais. Como será que esses princípios poderiam, sei lá, informar ou provocar nossa reflexão ética hoje? Ou talvez até inspirar a construção de comunidades mais justas, mais conscientes? Interessante. É algo que vai além do texto, né? Convida a gente a pensar. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração detalhada das ideias centrais de Levítico conforme apresentadas em nossa fonte.